em nossa caminhada. Boa noite, família! A graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos vieram dispostos a ouvir a palavra de Deus e colocar em prática hoje à noite? Fica de pé onde você está, no nome de Jesus, e abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículos do 12 ao 18. Filipenses capítulo 1, versículo do 12 ao 18. Vamos estar lendo essa versão na NVI, vai sair aqui no telão, você pode acompanhar comigo aqui. Diz assim na NVI: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Repita comigo: progresso do Evangelho. Mais forte: progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela prisão, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior, repita comigo, determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição, aqueles que pregam a Cristo por ambição, egoísta, sem sinceridade, pensam que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me no Senhor. Baixe a sua cabeça e feche seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome para todo sempre nessa tarde, nesse final de tarde, nessa virada do dia, que o teu Espírito Santo venha ministrar o nosso coração, uma palavra que cause diferença, que cause incômodo, que cause mudança na nossa vida como igreja. Pai, Tu és o Senhor dessa igreja. Espírito Santo, Tu és o autor e consumador da nossa fé. Jesus, Tu és o nosso Salvador amado. Vocês são bem-vindos aqui, ó Trindade Santa. Vem aqui sobre os nossos corações, trazendo cada mente cativa ao trono da Tua palavra. Deus, e que essa palavra de hoje venha libertar prisões, possa alcançar os feridos, alcançar os perdidos, levantar os caídos. Deus, em nome de Jesus, nós dependemos do Senhor e cremos que o Senhor pode fazer algo diferente e especial nessa noite. Nós oramos para que o teu nome seja engrandecido e glorificado nessa noite. No nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: meu irmão, por favor, não converse comigo agora. Deixa eu ouvir a palavra. Isso. Tem gente que não sabe ficar quieto, mas agora é a hora de ficar quieto. Hoje é o 3º domingo do mês de junho, e o mês de junho para nós é especial. É o mês do aniversário da nossa comunidade. Estamos completando quinta-feira agora, 21 anos de existência, e quinta-feira vamos ter uma celebração aqui, tarde e noite. Vai ser um culto só, dividido no meio, com intervalo, para a gente orar uns pelos outros, para a gente conversar, para a gente ir na cantina, comprar um lanche, a conferência à mesa. Vamos sentar à mesa e contar a história dessa igreja. Em 21 anos, o que foi que Deus já fez aqui, através dos encontros de casais, encontros de jovens, tudo que vai acampamentos, retiros, e tudo que Deus tem feito ultimamente através do imersão, e tudo que Deus tem feito através das células. É um momento da gente parar e adorar a Deus e celebrar aquilo que Deus tem feito por nós. Alguém bota meu cronômetro aí atrás, por favor. Hoje é uma noite especial de festa e de celebração ao nome do Senhor Jesus. Estamos na série Discípulos. O mundo de hoje precisa de discípulos verdadeiros. O mundo de hoje precisa saber o que é discipulado, o que foi que Jesus gastou a sua vida nisso.
Jesus não construiu templos, Jesus não construiu ministérios, Jesus construiu um relacionamento com 12 pessoas, e essas 12 pessoas transformaram o mundo. Bota de 60 minutos, por favor, quem está aí, William? Em vez de 40, 60, por gentileza. O que é ser um discípulo, ou o que é um discipulado? É você pegar um pecador e transformá-lo num discípulo. É você pegar um discípulo e transformá-lo num amigo. É você pegar um amigo e transformá-lo numa testemunha de Cristo. Aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus fez. Discipulado é andar junto do outro, é compartilhar, é prestar contas. Discipulado é o que é que faz um discípulo, pastor Djalma? Um discípulo, ele segue o mestre, e não só isso, mas ele se alimenta da palavra do mestre, e ele tem uma experiência. O que muda dos seguidores para os discípulos é que o seguidor vai só nos momentos bons. Quando a crise chega, ele para de seguir. Quando o escândalo chega, ele para de seguir. Mas o discípulo não, o discípulo ele está ali em todos os momentos, ele vai seguir a Cristo, ele tem uma experiência transformadora com o Espírito Santo, e a vida dele muda. E aí nada que aconteça em volta muda essa situação, que ele vai continuar sendo um discípulo, se alimentando da palavra do seu mestre, desenvolvendo um relacionamento de oração, desenvolvendo um relacionamento de dependência de Cristo e de intimidade com o Pai, e também de envolvimento com a comunidade local. Ele também se torna fiel em tudo que ele faz, não só na igreja, mas em casa, no trabalho, no casamento, no relacionamento com os pais. Um discípulo é aquele que cumpre a missão do seu mestre. Jesus deixou uma palavra lá em Mateus 28, dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É quem crê nisso, diga amém. 1 Coríntios vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, Paulo diz. 1 Timóteo 4,12 vai dizer: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Mateus 16, 24 vai dizer: então disse Jesus a seu discípulo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A sua cruz não é a sua sogra, não é o seu casamento, não é a sua esposa, não é o seu marido, não é um filho doente. A sua cruz é o eu, é o seu eu, é você morrer para a sua própria vida, e você deixar Cristo morrer, é deixar viver no seu lugar. Gálatas 2,20 vai dizer que eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu a minha vida, mas Cristo vive em mim. Lucas 14,26 vai dizer: se alguém vem a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Jesus paga um preço muito alto. E Jesus não abandona os seus discípulos. No caminho de Emaús, a gente viu a semana passada, Jesus chega junto deles. Chega junto de Cleopas, chega junto do outro e diz: por que vocês estão voltando para casa? Por que vocês estão fugindo de Jerusalém? Jesus não mandou vocês ficarem aqui até serem revestidos do alto. Foi, mas ele morreu. Discípulos decepcionados, Jesus ao encontro dele. E hoje eu quero falar sobre uma palavra chamada rejeição. Essa palavra bradou no meu coração essa semana, e Deus nos deixou claro que rejeição é um ato ou efeito de rejeitar, recusa. Pessoas que são rejeitadas. Rejeição num organismo, num corpo humano, é quando você implanta um órgão, implanta alguma coisa e o corpo rejeita. A expressão rejeição, no mundo jurídico, o juiz embarga, o juiz rejeitou. A rejeição do juiz não aceita o pedido de embargo porque houve uma rejeição. O que a Bíblia fala sobre rejeição? A Bíblia aborda a rejeição de várias maneiras.
desde a experiência pessoal com Jesus Cristo até as consequências da rejeição a Deus e dos seus ensinamentos. A Bíblia está cheia de acontecimentos sobre rejeição. A rejeição é o tema central da história de Jesus. Jesus foi rejeitado. Jesus foi desprezado, crucificado, cuspido, julgado injustamente. A Bíblia também fala sobre rejeição de Deus. Quando Saul vai dizer a Deus: olha, Senhor, eles não aceitaram a mim como rei. Deus vai dizer assim: Saul, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Deixa isso comigo. Jesus foi rejeitado. Isaías já clamava, já dizia, o próprio Jesus, quando entra numa sinagoga em Belém, ele vai ler as escrituras, ele abre no livro de Isaías. E no livro de Isaías está escrito lá sobre ele. No Isaías 53 vai dizer: foi desprezado, rejeitado pelos homens, sofreu, ou deveria sofrer, foi rejeitado, foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que lhe trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus foi rejeitado. A rejeição de Jesus não foi em vão. Ele ressuscitou e tornou-se pedra angular no cristianismo, alcançando o propósito de salvar a humanidade. A rejeição a Deus. As pessoas rejeitam a própria palavra, o próprio Jesus. Jesus foi rejeitado, cuspido e condenado. Apesar da rejeição bíblica, há esperança na rejeição. Como assim, pastor? Deus é paciente e deseja que todos nós nos arrependamos dos nossos pecados e venhamos a Cristo através da salvação. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso para as vossas almas. Há lugar no reino de Deus para os rejeitados. A rejeição é uma experiência humana. A Bíblia reconhece que a rejeição oferece o consolo para aqueles que a experimentam. Rejeição pode ser aprendizado para muitos. A rejeição pode nos ensinar sobre nós mesmos e sobre as pessoas ao nosso redor. A rejeição pode ser chamada de busca a Deus, ou pegar o caminho de volta ao Pai. A rejeição não deve nos deter. A rejeição não parou Jesus. A rejeição não parou os apóstolos. A rejeição não parou os discípulos. A Bíblia nos encoraja a perseverar e a buscar os nossos objetivos, mesmo que sejamos rejeitados. O que é rejeição, pastor Djalma? Segundo a psicologia, rejeição é um sentimento. E hoje a terapia dos psicólogos é: por que você age desse jeito? Como é que foi a sua infância? Como é que estava a sua mãe na época que você engravidou? Como é que você foi gerada? Desejaram você na sua casa ou você foi rejeitada? Você foi uma gravidez que estourou uma camisinha? Ou que a tabela caiu? Ou que o DIU saiu do lugar? Você foi rejeitado desde o ventre, por isso que você age assim? Nós vivemos num mundo hoje onde a psicologia tenta tratar a rejeição para que as pessoas sejam pessoas aceitas e melhores. Rejeição, segundo a psicologia, é um sentimento. O sentimento de rejeição é uma experiência emocional complexa que envolve sensação de não ser aceito, de não ser compreendido, não ser valorizado por outras pessoas, por grupos. Pode variar desde uma sensação de não pertencimento, eu não me sinto pertencente a essa comunidade, até o sentimento de solidão e de isolamento. É aquela criança que quando vai para a escola, todos estão brincando e ela está lá no cantinho, a professora vai lá e pega ela: venha para cá, minha filha, chegue. Ó, gente, coloca fulaninha aqui na brincadeira. Não!
Porque você está invadindo o espaço da criança, ela tem que ter liberdade. Você não pode tornar ela, é o jeito dela, o isolamento é um direito dela. E vivemos hoje num mundo onde as pessoas estão curtindo a sua rejeição e alimentando a sua rejeição. Ah, se eu não fui aceito naquela igreja, eu vou embora. Cadê aquela geração de pessoas que eram rejeitadas e ao mesmo tempo ia lá alguém e chamava e introduzia ela e ela falava, enxugava as lágrimas, ia brincar e acabou? Quais são os sinais de uma pessoa que se sente rejeitada? A rejeição pode ser desencadeada por diversas situações, tais delas: comentários, alguém comentou alguma coisa ao meu respeito lá que eu não gostei. Críticas, autocrítica implacável, baixa autoestima, isolamento social, dificuldade em se expressar, perfeccionismo exacerbado. Várias características refletem uma pessoa que tem rejeição, mesmo pela falta de resposta em relação a um pedido ou uma expectativa. E tem pessoas que se anulam por causa da rejeição. E vivem debaixo de uma sombra. Não, eu sou assim porque eu sou rejeitado. Como lidar com a rejeição, pastor? Lidar com a rejeição envolve, primeiro, reconhecimento e aceitar os seus sentimentos. Reconhecer, aceitar seus sentimentos, mudar a perspectiva sobre aquela situação. Desenvolver um amor próprio e buscar apoio. É importante lembrar que a rejeição não define quem nós somos. E que é possível aprender com as experiências e que encontrar pessoas que nos valorizem, sim. Hoje eu quero falar para vocês sobre rejeição na perspectiva dos discípulos de Jesus. Como Jesus reagiu sendo rejeitado. A experiência desses discípulos marcaram a vida dos seus mestres, ou do seu mestre. Eu quero falar hoje de um discípulo que não andou com Jesus. Um discípulo que foi encontrado por Jesus quando ele saiu de Jerusalém e foi direto a Tarso, saiu de Roma e foi direto a Damasco, com a autorização do Império Romano e dos sacerdotes para fechar as igrejas de Damasco e para matar os crentes e queimar no meio da rua. Saulo de Tarso, indo para Damasco, no cavalo com a sua tropa, uma luz brilhou no caminho. E ele caiu do cavalo, e uma voz do céu disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a partir daquele momento ele ficou cego. E automaticamente ele não sabia onde estava. Pegaram na mão dele e levaram até Damasco. E lá a visão que ele teve diz: entra na rua direita, na casa de Judas, que vai um homem orar por você para que você fique. E ele ficou 3 dias cego. Deus fala com Ananias: Ananias, vai lá na rua direita, na casa de Judas, e ora pelo meu servo Saulo. É o quê? Sério? Senhor, esse homem está vindo para cá para matar todo mundo. Sim, Ananias, vai lá, porque esse homem, eu escolhi ele para pregar o meu evangelho. Eu escolhi ele para sofrer, eu escolhi ele para ser preso, e ele vai pregar o meu evangelho nas cadeias, aos gentios e aos reis da terra. E Ananias disse: tudo bem, Senhor, manda quem pode, obedece quem tem juízo, vou lá. Chegou na casa de Judas, ele chega lá e diz: irmão Saulo, vim aqui orar por você. E ele ora e as escamas caem do rosto de Saulo. Esse homem teve uma experiência
real com Cristo. Quando ele escreve Gálatas, ele vai dizer: já fui crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Jesus Cristo mudou a vida de Paulo. Quem pode dizer amém? E esse homem vai para a Arábia, ele passa 3 anos reciclando a sua teologia, reformulando os ensinamentos de Gamaliel, e ele entra na história dos discípulos, e ele volta 3 anos depois. Porque para Paulo, depois dessa experiência, tudo mudou. Um discípulo não faz mais o que ele quer, ele faz aquilo que o seu Senhor manda. Paulo está preso quando escreve essa carta de Filipenses, e está livre, ou seja, ele está preso, mas o Evangelho está livre. O Evangelho é o mais importante, o Evangelho é mais importante do que o discípulo. A divulgação do Evangelho é mais importante para Paulo do que a sua própria vida. Paulo não foca na tensão de si mesmo, no sofrimento, mas ele foca na proclamação do Evangelho. O Evangelho é o oxigênio que Paulo respira. O mundo de hoje precisa de discípulos como Paulo. O mundo de hoje precisa de discípulos verdadeiros e não de discípulos Nutellas. O mundo de hoje precisa de pessoas que já morreram para o pecado e vivem uma nova vida em Cristo. Que tenham sementes frutíferas, que proclamem o Evangelho. No mundo de hoje, que reina a violência, que reina a corrupção, que reina a ansiedade, que reina o medo, que reina a indiferença, que reina a irresponsabilidade, que reina o não dar satisfação. O Evangelho é a boa nova do seu amor, do amor de Deus para nós. E eu quero trazer 2 reflexões nessa noite. Primeira, eu convido você a olhar para a vida dos discípulos, especialmente para Paulo, e como esse homem lidou com a rejeição. Versículo 12 do texto que nós lemos de Filipenses. Volta os seus olhos aí para ele. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E eu vou trabalhar no contraponto desse versículo. Eu vou trabalhar nessa frase que está aqui dentro dele. O que contribuiu para o progresso do Evangelho? Segundo Paulo, preste atenção nisso. Paulo não se concentra no seu sofrimento nem na autopiedade, pelo contrário. Paulo está preso, algemado, impedido de viajar, de visitar as igrejas e de abrir novos campos, mas escreve a carta de Filipos, ou a igreja de Filipos, e não enfatiza sofrimento algum, pelo contrário. Esse homem diz: eu quero falar do progresso do Evangelho. O cara está preso, como é que o Evangelho cresce dentro da prisão? Paulo faz uma leitura do seu passado pela ótica da soberania de Deus. Presta atenção aqui. Não mexe com o celular, não olha a foto agora. Paulo olha para a sua vida e para o seu passado e que tudo que aconteceu com ele pela ótica da soberania. Deus está no controle de todas as coisas. Paulo havia passado por muitas lutas até chegar em Roma. Ele foi perseguido, açoitado e preso, mas em momento algum perdeu a vista em direção da soberania de todos os acontecimentos. Ele não considerou os seus sofrimentos um acaso, não, ou fruto do acaso. Ele não acreditava em casualidade. Paulo não acreditava em determinismo, não. Ele não considerou os seus sofrimentos meramente por perseguição dos homens, não. Ele foi certamente rejeitado, perseguido, odiado, caluniado, açoitado, enclausurado, mas jamais viu seus adversários como agentes autônomos dessa empreitada, não. Ele sempre olhou para os acontecimentos da perspectiva da soberania. Deus permitiu todas as coisas.
embora Satanás tenha tentado contra ele, mas ele não deu crédito ao diabo. Ele não considerou o seu sofrimento porque foi uma perseguição do diabo, ou foi uma retaliação. Paulo não acreditava em retaliação espiritual. Quem estava no comando da sua agenda não era o inimigo, era Deus. Quem determinava os rumos dos seus acontecimentos na agenda missionária da igreja era Deus. Ele via os acontecimentos como um plano sábio de Deus para o cumprimento do propósito glorioso, qual seja o progresso do Evangelho. É isso que ele se refere. Paulo olha para o passado e vê o propósito divino em tudo que aconteceu na sua vida. Preste atenção nisso. E o que aconteceu na vida de Paulo para esse progresso do Evangelho? Quais são os fatos que foram incluídos nesses acontecimentos? Podemos fazer uma viagem ao passado de Paulo e perceber quantas vezes ele foi rejeitado. Paulo foi rejeitado e perseguido em Damasco, a cidade que ele foi buscar vingança, suicidar os cristãos. Depois de convertido, Paulo vai à Síria. Paulo anunciou Jesus Cristo naquela cidade. Dali ele vai à região da Arábia, onde ele fica 3 anos se capacitando. Ele volta a Damasco. Então ele foi rejeitado, e não apenas rejeitado, mas perseguido. E aquela perseguição deve ter sido duro para ele, porque o homem que foi transformado no caminho de Damasco, passou por um seminário, passou por um treinamento, começa a pregar o Evangelho, e as pessoas, não, nós não acreditamos em você. Foi rejeitado em Jerusalém. Quando chegou na igreja de Jerusalém, onde os apóstolos estavam, na igreja mãe, as pessoas não acreditaram nele. Ele se sente rejeitado. Aceitação é a necessidade básica do ser humano. Você chegou, oi, seja bem-vindo. É uma das coisas, é uma das nossas marcas fortes aqui na IBF. Quem chega na classe do acolhimento, o que foi que mais marcou a sua vida? O acolhimento, a recepção das pessoas. Mas Paulo chega em Jerusalém e a igreja não o acolhe. Foi quando Barnabé, filho da consolação, se aproxima dele e valoriza ele e integra ele na igreja. Paulo foi rejeitado e dispensado pelo próprio Deus em Jerusalém. Que isso, pastor? Atos 22, 17 a 21. No apogeu da sua empolgação, no auge do seu trabalho, Paulo é rejeitado na sua igreja, na sua própria igreja. Deus manda arrumar as malas e sai de Jerusalém, Paulo. E ele bate de frente com Deus. Deus, você está errando. Você está cometendo o pior erro, está me tirando da igreja. Eu sou o cara que posso ajudar a igreja de Jerusalém. Deus não muda de ideia. Paulo, você tem que sair daí. E por incrível que pareça, quando Paulo sai, a igreja melhora. Sai daí, Paulo. Paulo foi rejeitado em Tarso. Rejeição e esquecimento. Deus está tratando o apóstolo. Deus está tratando um homem. Deus está quebrando o seu orgulho. Deus está quebrando a sua vaidade. Paulo ficou cerca de 10 anos em sua cidade, sem nenhuma projeção, fora dos holofotes, atrás das cortinas, em completo anonimato. Deus esvazia todas as suas pretensões, golpeia o seu orgulho e põe o machado na raiz do pé de Paulo. Paulo é rejeitado e ele é colocado à sombra de um líder em Antioquia. Sabe aquela história de você chega na empresa e diz assim, rapaz, eu tenho condições de organizar tudo isso aqui. E você é colocado debaixo de uma posição, é como vice naquele departamento, porque as pessoas
não acreditam em você, e mesmo você sabendo que tem condições de fazer mais, mas Deus coloca você em segundo lugar, lá na prateleira, para você ser trabalhado por Ele. Até que a igreja, orando, diz: vamos separar. Não dizem Paulo e Barnabé, diz Barnabé e Paulo. Paulo vai a reboque de Barnabé, depois de 10 anos de quebrantamento. Você vai auxiliando Barnabé na missão. Tudo bem. As coisas começam a melhorar quando Paulo reconhece que Deus está trabalhando nele, para depois trabalhar através dele. Quem está me entendendo diz amém. Paulo é rejeitado e apedrejado, arrastado como morto na cidade de Listra. Em Atos 14, 19. Paulo estava fazendo a obra de Deus, no tempo de Deus, dentro da agenda de Deus. Mesmo assim ele foi apedrejado. Mas ele não ficou amargurado, nem decepcionado com o ministério. Pelo contrário, prosseguiu com alegria. Paulo não ficou: é porque Deus não me valoriza, ninguém me valoriza na igreja, eu tenho condições de fazer, mas ninguém olha para mim. Não. Paulo não se colocou nesse lugar. Paulo não curtiu a sua rejeição. Paulo foi rejeitado e barrado por Deus nos projetos missionários em Atos 16. Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus o impediu. Ele tinha uma agenda, mas Deus tinha outra agenda. Paulo teve que renunciar à vontade de abarcar, de sair, de avançar. Mas ele teve que se submeter à vontade de Deus. Paulo foi rejeitado e foi preso e açoitado com varas em Filipos. Aonde esse homem chega, Deus está quebrando ele. Atos 16, 19 a 26. Mesmo estando no centro da vontade de Deus, Paulo foi preso, açoitado com varas e jogado no cárcere. Você imagina a cabeça desse homem. Como é que pode? A igreja me envia, eu estou no centro da vontade de Deus e agora eu estou sendo preso. A teologia de Paulo não assemelha que as coisas dão errada porque Deus não está com ele. Pelo contrário, Deus está com ele, mas tudo está dando errado na opinião dele. Não tem oportunidade na igreja, é colocado em segundo lugar. Em vez de ficar revoltado e amargurado com as circunstâncias, ele orou, cantou à meia-noite na prisão, e a prisão foi aberta, e o coração do carcereiro foi aberto. Uau! Fora dos holofotes, no cárcere, escuro, o Espírito Santo abre as cadeias através do louvor, e o carcereiro diz: por favor, não me mate. Eu quero aceitar esse Deus que abriu essa cadeia aqui, porque eu e a minha casa queremos servir ao Senhor. Paulo é rejeitado, escorraçado em Tessalônica e em Bereia, em 2 cidades. Ele foi enxotado nas 2 cidades que deveriam honrá-lo. Eu voltei do campo missionário, agora eu preciso de honra. E Paulo: não. Você vai ser preso e açoitado. Onde Paulo passa, ele deixa o perfume do evangelho, mas os espinhos pontiagudos do evangelho perfuraram e feriram a vida dele. Paulo foi rejeitado e chamado de tagarela em Atenas, e chamado de impostor. Atos 17, 17. Na capital da cultura, das artes, da filosofia, Paulo é chamado de tagarela. E na agitada cidade de Corinto, onde trabalhou 18 meses, Paulo foi considerado como impostor. Irmãos, as circunstâncias lhe parecem absolutamente desfavoráveis para Paulo. Mas esse homem parece um homem de aço, um homem de ferro. Parece que Paulo fazia parte da Marvel. Suportar açoites, cadeias, frio,
deserto, fome, perigo, naufrágios, ameaças, sem perder a alegria, igreja. Paulo é rejeitado e preso em Jerusalém, volta a Jerusalém, acusado em Cesareia. Paulo está levado de ofensas, está cheio de ofensas, preso. Os judeus amarraram ele para matar ele, e as pessoas disseram assim: enquanto eu não matar Paulo, eu não sossego. Fizeram uma equipe para caçar esse homem. E usando o direito de cidadão romano, Paulo apelou para ser julgado em Roma. Aliás, não foi Paulo que queria ir para Roma, mas Deus queria levar ele para Roma. Deus usa as circunstâncias para nos conduzir na vida. Paulo foi rejeitado e enfrenta o naufrágio na viagem até chegar em Roma. Bom, se Deus manda a gente para um lugar, Ele vai abrir as portas, vai tudo dar certo, é assim que nós pensamos, sim ou não? É claro. A nossa teologia conveniente de hoje é assim, humanizada, cheia de prazer, cheia de hedonismo. E esse homem vai para Roma, junto com 276 tripulantes no navio. No navio acontece tudo errado, até naufrágio, eles têm que jogar os alimentos para fora, passa vários dias com fome. Até chegar em Malta, numa ilha, e ele é rejeitado em Malta também. A única pessoa que recebeu Paulo bem-vindo em Malta foi uma víbora. Quando ele foi pegar lenha para fazer uma fogueira, a víbora, pá, na mão dele. E ele, uou! Aí todos os moradores da ilha, isso aqui é um feiticeiro, esse cara vai morrer, foi condenado, joga ele para fora da ilha. Quando vão jogar e vê que passou o tempo, ele não morreu, diz, ele é um Deus, finalmente, é um demônio ou é um Deus? É um feiticeiro? E Paulo, apesar disso, começa a orar pelos maltenses, e eles começam a ser curados. Queridos, querida igreja, Paulo é rejeitado e preso em Roma. Paulo não chega em Roma como um missionário, credenciado pela agência missionária de Jerusalém, não. Paulo chega como um prisioneiro, sem pompa, sem orgulho, sem honras, sem holofotes. Ele chega e é preso no cárcere em Roma. E aí ele escreve lá: porque todas as coisas contribuíram na minha vida para o progresso do Evangelho. Queridos irmãos, Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele está preso. Ele é rejeitado e ele sofreu perseguição. Mas ele diz: ainda, irmãos, certifico-vos de que estas coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. E aí eu explico o que é progresso do Evangelho no grego. Paulo diz que as coisas que lhe aconteceram se tornaram um progresso, porque progresso na língua grega significa um substantivo que provém do verbo prokopitoien, que significa o avanço pioneiro. Era uma expressão usada no exército romano, de homens que abriam caminhos no meio das matas, como pioneiro, derrubando árvores, para que a estrada fosse estabelecida. E Paulo vai dizer, ele usa a mesma expressão no grego. A expressão no original, progresso do Evangelho, é avanço do Evangelho. Como é que o homem entra preso em Roma, no calabouço romano? E isso é progresso do Evangelho. Quem enxerga isso? Acabou. Paulo está preso. O Evangelho encerrou? Não. A palavra que Deus disse a Ananias, lá em Atos 9, quando diz: Ananias, vai lá na rua direita, na casa de Judas, e ora pelo meu servo Saulo, porque eu escolhi ele para pregar o Evangelho em cadeias. Eu escolhi ele para sofrer por amor do meu nome. E aí o plano de Deus começa
a ser estabelecido na vida de Paulo. Longe de fechar as portas, pelo contrário, Deus abre as portas do Evangelho. Longe de ser uma barreira que destrói o caminho dos novos campos de trabalho, jamais seriam alcançados por outra forma. Deus estabeleceu que a forma que Ele queria chegar em Jerusalém era com um prisioneiro. E aí eu entro na segunda reflexão e última dessa noite. Eu lhe convido agora a olhar para a vida de Paulo e como esse discípulo age dali para frente daquela cadeia, preso. Paulo chega agora no centro da vontade de Deus. Deus não queria usar Paulo na igreja de Jerusalém, não queria usar Paulo em Tarso, Deus não queria usar Paulo em Listra, Deus não queria usar Paulo nas cidades onde ele achava que ia ser o expoente do evangelho. Não! Deus chamou Paulo para pregar nas prisões e nas cadeias. E lá ele começa o seu ministério, algemado nos pés e nas mãos. E do lado dele, de 6 em 6 horas, 2 soldados romanos. Paulo viu a prisão como uma abertura de novas frentes missionárias, novas frentes de evangelização. Os meus caminhos, diz a Bíblia, não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos, diz o Senhor. E esse homem começa a pregar o evangelho de 6 em 6 horas para 2 homens, para 2 homens, para 2 homens, para 2 homens. Ele passa o tempo todo pregando. E Deus usa as prisões de Paulo, como usou no Antigo Testamento várias outras situações. Por exemplo, o mesmo Deus que usou o bordão de Moisés, o mesmo Deus que usou os jarros de Gideão, o mesmo Deus que usou a funda de Davi, o mesmo Deus usou as cadeias de Paulo. Paulo é o apóstolo que está nas prisões, e é ali que Deus usa a vida dele. Os romanos, sem querer, suspeitavam que as correntes iriam paralisar os punhos de Paulo, iria paralisar o evangelho. Não! Em lugar de queixar-se das cadeias, Paulo consagrou-se a Deus, como um pioneiro do evangelho. Deus é o Senhor que abre fronteiras. Deus é o Senhor que abre as portas onde ninguém abre, onde ninguém imagina. Deus leva discípulos a lugares estratégicos, para que ali eles possam ser usados por Deus. Quem está me entendendo diz amém. Por que Paulo estava preso, pastor? Ele pode alcançar grupos em liberdade. Suas cadeias abriram as portas para o evangelho. Os homens podem prender Paulo, mas não prendem o evangelho. Paulo não é um malfeitor social. Paulo não é um preso político. Paulo é um embaixador nas cadeias. Sua prisão é a tribuna. Suas algemas são os megafones de Deus. Paulo não pensava no seu sofrimento, mas como o seu sofrimento podia contribuir para a ação do evangelho. Queridos irmãos, Deus quebra o orgulho de Paulo. Deus quebra o orgulho de cada homem que queira se envolver na sua obra. Ah, pastor, eu não vou trabalhar na igreja porque eu fui rejeitado, porque ninguém compreende o meu valor. Eu podia ser muito bem utilizado na igreja. Eu podia ser muito mais reutilizado, mas eu só faço isso. Será que é o pastor ou a liderança que está fazendo isso com você? Ou é o próprio Deus que conduz você a ser trabalhado, a ser humilhado? A perseguição, irmãos, nunca parou a igreja. A igreja sempre cresceu mais em tempos de perseguição do que em tempos de bonança.
quem semeia com lágrimas, diz o salmista, com júbilo, voltará com os seus feixes. A igreja primitiva avançou com mais força na era dos mártires do que em tempos de riqueza romana. Os maiores avivamentos da igreja acontecem em tempos de dor e de perseguição. O avivamento coreano acontece nos anos mais dolorosos de perseguição e de martírio da Coreia. A igreja chinesa cresceu explosivamente nos anos mais dramáticos da perseguição de mãos. A prisão de Paulo abriu espaço para a evangelização em Roma. Quem Paulo alcançou, pastor, com as suas cadeias? Queridos, versículo 13 do texto que nós lemos. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo ganha para Jesus todo o Império Romano. O Império Romano, pensando que ele estava preso lá, dentro, é como se fosse o cavalo de Troia. Paulo entra por baixo, Paulo entra nas bases de Roma e começa a pregar o evangelho e ganha todos os guardas, toda a guarda de elite, da guarda pretoriana. Ele ganha as autoridades, os supervisores dos guardas, os generais dos guardas, vão lá. E ele, com o poder do evangelho, ele começa a pregar. E ele vai dizer, o meu evangelho, o meu Cristo foi morto. E eu estou aqui sofrendo por amor a Ele. Se você quer aceitar esse Jesus, aqui é assim. Eu não sei onde é que a teologia da prosperidade se encaixa nessa teologia de Paulo, nem na teologia de Jesus. Eu não sei onde é que a vida de coach que promove o homem está encaixada nos discípulos de Jesus. Quem Jesus chama para cumprir o seu evangelho, irmãos? Tem que ter lombo grosso, tem que ter costas largas para aguentar provações, para aguentar rejeição. Mas eu não vou continuar não, porque eu não sou valorizado. Sai daí. Pede para sair. Eu não vou não, porque falaram mal de mim na igreja. Que eu fui rejeitado. Eu não vou continuar não no louvor, no intercessão, porque a minha líder não está mais lá, saiu. O que você está fazendo aí, irmão? Jesus coloca Paulo num patamar de capitão da guarda da humilhação, capitão da guarda do quebrantamento, capitão da guarda fora dos holofotes. Guarda pretoriana, ele alcançou a elite do imperador, do Império Romano. Dia e noite durante 2 anos, os soldados passaram pela vida de Paulo. Aqueles que tinham se convertido, ele começava a discipular. E aqueles que se discipularam, eles começaram a pregar o evangelho. Tanto quando Paulo sai da prisão física, ele vai para a prisão domiciliar. E os familiares daqueles soldados começam a procurar Paulo fora. E ele começa a ganhar as pessoas fora da cadeia. Foi o senhor que pregou lá na cadeia e meu pai se converteu. Minha esposa, meu marido se converteu. Foi. A prisão abriu o caminho para a pregação do evangelho e arregimentou mais soldados romanos para os soldados da elite de Deus. É tanto que Paulo escreve aos romanos, a igreja de Roma, aos meus amados da guarda pretoriana. Ele escreve uma carta para dentro do palácio. Assim, as cadeias de Paulo removeram as barreiras e deram a oportunidade do evangelho chegar nos altos escalões, assim como Deus chamou ele.
A porta da palavra não é aberta por nós. A porta da palavra é aberta por Deus. Ele escreve aos Colossenses, capítulo 4, verso 3, dizendo: suas algemas se tornaram conhecidas em todo o pretório romano. Aqui parecia ser o estorvo, tornou-se um canal para o progresso do Evangelho. A quem Paulo alcançou com as suas cadeias? Atos 1,13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda e todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Além dos soldados, os oficiais, além das pessoas que viveram no pretório, Paulo recebeu em casa as pessoas. Eu quero concluir nessa noite dizendo que Paulo viveu de tal modo que estimulou a igreja da época. Aqueles que pregavam por interesse financeiro, Paulo diz: eu não quero saber desse. Eu quero me voltar para aqueles que pregam o evangelho verdadeiro e real. É a mesma coisa de hoje, irmãos. Tem evangelho light para igrejas que estão precisando só de pessoas que aceitam o evangelho da prosperidade, ou o evangelho das benfeitorias, não sei. As pessoas que estavam perto foram entusiasmadas, foram estimuladas por uma determinação e um destemor. Quando Paulo entrou em Roma, não era um prisioneiro entrando, era o evangelho entrando nas cadeias. As cadeias de Paulo levou o despertamento espiritual da igreja de Roma. Paulo não azedou o coração por causa da rejeição, não. E por causa da competição dos seus críticos, não. Verso 17, ele diz: aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me puderam causar sofrimento enquanto estou preso, perderam o seu tempo. Paulo precisa comentar tristemente que todos estão movidos pelas melhores das intenções. O Paulo não condena a substância da pregação dos críticos. Pelo contrário, Paulo aproveita para pregar a doutrina correta e uma motivação certa. A vida de Paulo foi um sermão, irmãos. A história de Paulo foi um sermão. Precisamos de discípulos como esse homem. Hoje, Paulo, em vez de defender a si mesmo, ele defende o evangelho. O verso 16, Paulo não foi vigoroso, apologeta. Ele não só pregou a verdade, mas denunciou e desmascarou a mentira. Ele não só pregou o evangelho, mas desbaratou as heresias da sua época. Ele combateu todos os falsos ensinos. Paulo aproveitou a prisão para escrever 4 cartas em prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Cartas da alegria de quem estava preso, irmão. Paulo está dizendo assim: olha, eu fui convocado para isso, eu estou aqui em cadeias escrevendo para vocês, mas a minha alegria é que vocês continuem pregando o evangelho aí fora, já que eu não posso pregar. As cartas de Paulo ainda são luzeiros de Deus até hoje no mundo evangélico. Quem está me entendendo, diz amém. Elas têm sido instrumento para levar milhões de pessoas a Cristo e edificar o povo de Deus ao longo dos séculos dos séculos. Baixa a sua cabeça, feche seus olhos.